Neymar Júnior e sua namorada e o que ninguém nunca te contou. Ou o que ele vem escondendo de você. O que você não está sabendo que está rolando entre esse casal e você ainda não se deu conta. Pois bem, Neymar, Neymar Júnior, também conhecido somente como Neymar Camisa 10 pelos times aonde ele passa, vem numa trajetória de muito sucesso dentro da sua carreira. Seu nome é um exemplo de sucesso tanto dentro quanto fora dos campos. E não tem como falar somente da carreira profissional dele, sendo que ele abrange, tanto dentro quanto fora do campo. Ele chama a atenção, a sua vida por si só chama a atenção. E ele, desde que começou a crescer em sua carreira, ele vem se destacando dentro dos seus relacionamentos, que chamam muita atenção a todos, e todos gostam de acompanhar um pouco sobre a sua vida amorosa. Até porque ele é um dos jogadores da atualidade mais conhecidos e o seu nome rende fama, prestígio. Então, fica com isso aqui, que o nome dele rende fama e prestígio. Pois bem, por volta do ano de 2002, começou a ouvir-se rumores de que Neymar Júnior estava se relacionando com Bruna Marquezine, mas até então ambos não haviam declarado e assumido publicamente o romance. Porém, quando foi no carnaval de 2013, Neymar lança em sua rede social uma foto do casal, colocando e expondo que ambos já estavam namorando, que os dois estavam se relacionando. Desde então, eles começaram o namoro. Um namoro que foi entre idas e vindas, entre distâncias, devido à carreira de ambos, como também devido a rumores, desavenças, boatos, confusões onde o jogador sempre foi o centro das atenções. Confusões ou boatos, disse-me-disse, enfim, que chatearam sua namorada da época, que foi Bruna Marquezine. E a gente sempre viu que o jogador sempre teve aquele carinho, aquele amor, mesmo terminando o relacionamento. Chegou um determinado ponto em que Bruna Marquezine preferiu seguir sua vida e deixar que o jogador seguisse a dele também. E nesse meio tempo, e entre rumores diversos, ele se relacionando com diversas pessoas, há cerca de um pouco mais de um ano e pouco, quase 2 anos, ele começou a se relacionar com Bruna Biancardi. E voltam os rumores. Ela é cópia de Bruna Marquezine? Ela se parece muito com Bruna Marquezine? E eu, Aline, particularmente, vejo sim alguns traços e características físicas das duas onde há semelhança. As duas são mulheres bonitas, e se destacam no meio social, sim, e elas têm uma certa semelhança. Pois bem, nesse meio tempo aí, o Neymar, o primeiro filho dele foi antes mesmo dele se relacionar com a Bruna Marquezine, mas ao conhecer Bruna Biancardi, tendo um certo tempo de relacionamento, eles... dentro do namoro, ela acabou engravidando dele, dando à luz a Mavi, a primeira filha menina do jogador. Logo, meses depois, questão de 2, 3 meses depois, nasce sua filha Helena, que é de uma modelo, uma outra profissional, do qual ele não se relacionou. Mas teve teve um momento a dois com ela
e ela acabou engravidando. Não foi um relacionamento que ele trouxe a público assim como ele trouxe a Biancardi. Mas aí que rola o problema, porque nesse momento ele estava se relacionando com Bruna Biancardi. E agora, recentemente, há cerca de 2 a 3 semanas no máximo atrás, o jogador foi alvo de mais uma polêmica. De ter ido a uma festa, onde na festa haviam diversos amigos do jogador, né? Amigos do Neymar. E nessa festa privada, particular, eles receberam, no caso, chegou a visita das meninas do job. Eu não vou chamá-las de modelo, tá? Isso aí é um papo para outro vídeo. Não vou chamá-las de modelo, mas as meninas do job. E ficou naquela, era Neymar, inclusive a moça do job, ela veio a público no programa do Léo Dias, falando que teve corrigindo, teve uma noite com o Neymar, depois ela tentou emplacar uma gravidez, porque ela queria mais do que os seus 5 minutos de fama, ela queria uns 20 a 30. E conseguiu, né, gente? Conseguiu. Enfim, Neymar, nesse meio tempo, ele não foi de se pronunciar, ele aguardou o momento certo para poder se posicionar. Ele deixou que, na verdade, o pai se posicionasse, que o pai, além de pai, é empresário dele, e os próprios advogados, o pessoal que trabalha com ele, né, da imprensa e tudo mais. Gente, só peço desculpa a vocês que eu tô de óculos, está fazendo um reflexo com a luz, mas acontece, né? Acontece por aqui a gente usa óculos, e hoje eu não tô conseguindo ficar sem o óculos, porque tá forçando muito a minha vista, então não dá, minha vista tá muito cansada hoje, então não tem como ficar sem óculos para gravar no dia de hoje. Pois bem, e aí, ele envolvido nessa polêmica mais uma vez. O que eu chamo a atenção aqui para vocês e que vocês devam ficar alerta, e o que ele nunca contou a vocês, e nem acho que a própria moça com quem ele se relaciona, e que nós vamos fazer esse parâmetro agora. Ele se relacionou no primeiro momento com Bruna Marquezine. Bruna Marquezine, uma menina bonita, inteligente, que sempre trabalhou desde a infância. Sua carreira começou por volta dos 5, 6 anos de idade. Então, sempre foi independente, nunca precisou viver ou ficar nas costas do Neymar, ou querer até mesmo brilhar através do brilho dele. Ela nunca precisou disso. Agora nós temos a atual companheira dele, companheira no sentido de relacionamento, não de que eles estejam casados, porque ainda não estão casados. Parece que agora, na atualidade, eles se encontram noivos. Mas a Bruna Biancardi, ela simplesmente, ela é uma menina que já nasceu com recursos, financeiramente falando. Seu pai é um dos nomes quando o assunto trata-se de imóveis. Então, o dinheiro não é e nunca foi um problema para ela, diferentemente da Marquezine, que veio de baixo e foi construindo sua carreira. Ali comprou sua casa, comprou e conquistou os seus bens, tudo através da sua própria carreira. Ela, Bruna Marquezine, fez o próprio nome. A Biancardi não precisa de dinheiro e nunca precisou. Como eu falei anteriormente, ela já nasceu numa família abastada com bastante fartura, e dinheiro nunca faltou. Porém, ela já trabalhava como influenciadora quando conheceu o jogador. Mas será que ela gosta de brilho, fama?
porque comecei o vídeo falando exatamente pela fama e o brilho que o Neymar tem. Ele é aquela, como é que é? Aquela galinha dos ovos de ouro, aonde tudo que ele toca vira ouro, aonde tudo que ele toca reluz, tudo que ele toca ganha-se um brilho a mais. É inevitável e a gente não tem como apagar o que é fato, o que é real. E por que eu chamo a atenção de vocês sobre isso? O que essa moça hoje passa, Bruna Biancardi, a Marquezine também passou. Só que a Marquezine se colocou no lugar de uma mulher que tem amor próprio, que tem respeito por si, que se ama. Apesar de amá-lo, ela também se ama. E reconheceu que ali já não era mais lugar para ela e que ela não iria conseguir frutificar naquele relacionamento. Isso porque, às vezes, tem pessoas que têm a pequena e ingênua ilusão de pensar que, não, fulano vai mudar por mim, eu vou mudar fulano. Não, você não muda ninguém. Neymar, eu não conheço, né, pessoalmente, mas as pessoas que estão ao seu redor sempre falam que ele é um bom menino, que ele tem um coração de ouro, enfim, inúmeras situações. Mas em contrapartida, o seu coração de ouro também se deixa levar quando o assunto é farra, diversão e mulher. E mesmo, ele não esteve com a tal da do job, com a moça lá do job, enfim. Mas ele já esteve tão envolvido em polêmicas desse naipe, que as pessoas compraram a ideia. E eu não estou dizendo que o fato das pessoas terem comprado a ideia tenha sido certo ou errado. Não. Não é sobre isso. Mas sobre a falta de respeito e de comprometimento que o rapaz não teve e talvez não tenha e talvez nem venha a ter um dia com a moça com quem ele se relaciona, que no caso é a Bruna Biancardi. Por que eu tô falando dessa falta de respeito? Ok, diz que ele chegou na festa por volta de 10 e pouca e tal. Ok, ele ficou lá brincando, conversando com todo mundo. Enquanto estavam só os homens, já que é uma festa só para homens, a gente só vai ficar aqui conversando, batendo papo de homem, ok. A partir do momento, ele, que é um rapaz que está se relacionando, e é uma pessoa extremamente pública, que tudo que faz vem à tona. Ora. Por que esse rapaz ficou numa festa após a chegada das meninas do job? Por que eu tô, de repente você tá aí do outro lado falando, não, mas ele não deveria ir e tal. Digamos que ele não soubesse, que eu tô partindo do princípio que ele não sabia que as profissionais do job estariam por lá. E não soube, mas ao ver a chegada das moças, ele poderia ter se retirado. Ele chegou por volta das 10, parece que as moças chegaram a partir de meia-noite e pouca, 1h. Então ele já havia aproveitado a festa, já havia conversado o suficiente e ele poderia muito bem pegar o caminho de volta para casa. Tendo em vista que ele, além de estar noivo da Bruna Biancardi, ela está grávida novamente. Sim, ela está grávida novamente de uma outra menina. E aí, será que ele não parou para pensar, não houve uma luz, e até dela mesmo? Mas sabe por que isso acontece com a Biancardi? Provavelmente em momento algum ela se posicionou para ele. Em momento algum ela deve ter falado, olha, não concordo com essa postura, você está sujando meu nome, eu venho de uma família conhecida, você está sujando o nome da minha família também consecutivamente, está sujando a minha imagem. Mas para ela,
os holofotes talvez seja a melhor opção. Talvez para ela ficar no meio do glamour que ele proporciona, talvez seja satisfatório. E aí é a reflexão que eu trago para vocês. O tão pouco que ela se troca. Ah, que luxo ela tem, dinheiro ela tem. Só por conta de cliques, aparecer em revistas, eu acredito que a vida seja mais do que isso. Acredito que a vida seja mais do que os holofotes das câmeras e celulares, enfim, do que o Bruna Marquezine. Ela já não era, ela já tinha um certo público. Eu não a conhecia, sendo bem sincera, até ela estar com o jogador, é fato. Mas ao se relacionar com o jogador, e o problema não é ela ter ido se relacionar com ele, mas ela se sujeitar. Ela se sujeitar aos mandos e desmandos do que ele impõe para ela, fazendo ela passar uma determinada vergonha. Mãe de duas filhas, né, que uma já nasceu e a outra está no ventre. E um dia, esse rapaz, será que não pensa o que o filho dele vai falar? Que ele tem um filho mais velho, que é o Davi, e até mesmo no futuro, o que as filhas irão pensar, irão falar. Pois é, porque o mundo dá voltas, e aí depois você tentar corrigir, sabe? Então fica aqui mais uma reflexão, que o que ele não contou, é que de fato ele não valoriza a presença dessa moça como uma companheira, uma pessoa que ele ama para estar ao lado dele. É simplesmente a mãe das filhas dele. De duas, né? Que tem a Helena, que é de uma outra modelo. Influenciadora, modelo, enfim. Então, ele não a valoriza. E ela muito menos se valoriza. Ela muito menos se ama. Ela muito menos ver valor em si. Ela não consegue respeitar os próprios valores e princípios. E quando a mulher não respeita os próprios valores e seus próprios princípios, esse é o caminho que a vida dela acaba sendo conduzida dentro de um relacionamento. Porque ela vai se sujeitando a ver o rapaz se relacionando com... Ah, mas agora não fez. Tá, agora não fez. Mas já teve outros casos que ele fez com ela. Inclusive tem a prova aí que é a Helena. Que a Helena, quando ele se relacionou com a mãe da Helena, ele estava em relacionamento com a Bruna Biancardi. E é mais fácil aceitar. Ah, mas ela perdoou e tal. Perdoou a primeira, a segunda. Até quando ele vai continuar nessa postura? Neymar já tá aí com seus 30 e lá vai fumaça. E ainda não tomou uma postura de um homem de família. Ainda é aquela postura de menino descompromissado. E não tem problema nenhum se ele não quer comprometimento com ninguém. Apenas não iluda ninguém. Porque o bacana é você deixar as coisas às claras. Ou será que essa moça está se iludindo? Ou ele conversou às claras com ela e ela está se iludindo, entrando num relacionamento que ela acredita que tem amor, que ela acredita que é amada, e na verdade o coração dele não pertence a ela, pertence a outra pessoa. E aí, quanto a isso, você tire suas próprias conclusões.
Cabe a você tirar suas próprias conclusões. Eu quero saber de você, que está aí do outro lado. O que você acha do posicionamento do Neymar Júnior? Não só dentro dos campos, mas como fora, quando o assunto trata-se de relacionamento. E essa questão sobre a visão que eu falei dos filhos, o exemplo pelo qual ele está passando e gerando para seus filhos. Se vale realmente a pena o jogador, não só por ele ser jogador, isso eu estou falando de um homem de uma forma geral. Se vale a pena ele estar nessa postura, ou se a postura que o jogador vem adotando desde sempre, se está correta, ou se não, se é hora dele pegar uma estrada mais tranquila e mais calma e começar a mudança, que talvez seja necessária. E eu digo talvez porque ele tem que querer. E se não quiser, não tem como. Tá certo? Então, se você é novo, se inscreva aqui embaixo. Se inscreva aqui embaixo, deixe seu like e te vejo nos próximos vídeos. Beijo, tchau, tchau.